Vamos então começar. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Juan. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade à questão da redação científica e hoje eu vou apresentar para vocês os elementos que devem estar presentes em um trabalho acadêmico. Novamente, não quero que vocês se assustem, o intuito dessa aula é vocês conhecerem a estrutura. Por quê? Porque mais para frente, né, numa outra disciplina, vocês vão estudar item por item desse, tá? Então, aqui é que vocês tenham uma ideia geral. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar aqui, tá? Compartilhar aqui na apresentação. Então, olha só, eu coloquei aqui, estrutura do trabalho, aspectos formais e tipográficos. Então, olha só, pessoal, nós conversamos nas nossas últimas aulas que sempre, então, que a gente faz uma pesquisa científica, a gente tem que transformar essa pesquisa científica em um documento, né, para registrar essa nossa pesquisa. E aí eu mostrei para vocês na aula passada que esse documento pode ser um artigo científico, pode ser um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que ele é realizado geralmente em graduação e pós-graduação do tipo especialização, uma dissertação, se for um mestrado, e uma tese, se for um doutorado, tá? Então, sempre que se faz uma pesquisa científica, essa pesquisa científica tem que se transformar em um documento. E aí a gente começou a ver a aula passada que esse documento, ele exige regras, esse documento exige normas para ser escrito. E aí eu contei com vocês, a gente discutiu algumas coisas importantes relacionadas à redação científica, algumas dicas, né? E a gente começou a falar um pouquinho sobre as normas da BNT. Então, a gente viu que o tamanho da letra é padronizado, então tem que ser 12, tamanho Times New Roman ou Arial, o espaçamento tem que ser 1,5, a gente viu as questões da margem. Hoje, a gente vai ter uma ideia, uma noção geral de como que é a estrutura formal, tá? Quais são os tópicos, quais são os itens que um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese tem que conter, tudo bem? Novamente, o intuito hoje é vocês terem uma visão global, para que depois possam ser discutidos cada um dos tópicos. Então, olha só, pessoal, um trabalho acadêmico, tá? Vou chamar aqui de trabalho acadêmico, porque aí, quando eu falo assim, trabalho acadêmico, eu estou envolvendo tudo, TCC, dissertação, tese, tudo bem? Então, um trabalho acadêmico, ele é dividido em 3 partes. Nós temos os chamados elementos pré-textuais. Os elementos, ó, o nome já fala, pré é aquele que antecede. Então, os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o texto propriamente dito do seu trabalho, tá? Os elementos textuais, o nome já fala, constituem o núcleo do texto. Os elementos textuais são aqueles que é o grosso do trabalho, é o texto. E nós temos os elementos pós-textuais, que são aqueles elementos que vêm após, aparecem logo em seguida, tá? Então, nós temos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, vou passar aqui, opa. Então, nós temos essa imagem aqui, ó. Nós temos a parte 1, que é os elementos pré-textuais, a parte 2, que é os elementos textuais, e a parte 3, que é os elementos pós-textuais, tá? Vamos, então, conhecer quais são esses elementos. Olha só, se vocês achavam que para escrever o projeto de pesquisa, por isso que eu estava brincando, né, da questão de assustar, se vocês achavam que para escrever o projeto de pesquisa era complicado, então agora a gente vai ver o tanto de coisa que nós temos aqui, tá? Vou colocar aqui, que eu esqueci de colocar, que é opcional aqui, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui.
Eu já faço a correção aqui, ó. Opcional. Ô, Fabi, depois, Oi. Depois tem que corrigir o artigo que você colocou na plataforma nessa aula, é da aula passada. O Não artigo? Você colocou aí embaixo, redação científica, não foi? Eu acho que é em PDF. Tá, depois eu corrijo. Tá, entendi. É que eu estava olhando aqui e está diferente. Então tá bom. Então depois eu apago e já coloco esse. Já mando também esse para vocês no WhatsApp, caso vocês não consigam abrir. Então, olha só, pessoal. Então, arrumei aqui. Então, esses são compartilhado? Acho que saiu. Peraí, deixa eu... Opa, desculpa. Saiu. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto, agora tá. Então, olha só. Então, a gente tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Como eu expliquei para vocês, pessoal, a intenção aqui não é assustar ninguém, mas é vocês terem uma ideia geral. Então, olha só. Quais são os elementos textuais, pré-textuais? Nós temos de 1 a 9 elementos pré-textuais, que são aqueles elementos que vêm antes do texto. Vocês vão perceber que tudo isso daqui vem antes do texto, então não é o texto propriamente dito, tá? Então, o que a gente tem aqui de elementos pré-textuais? O que nós temos aqui de elementos pré-textuais? Primeira coisa é a capa, né? Então, todo trabalho tem que ter uma capa. Depois, nós temos a chamada página de rosto. Vocês sabem o que é a página de rosto de um trabalho científico? Fala, Kelly. A página em branco? Não, a página de rosto, deixa eu pegar aqui, peraí, vou pegar aqui. Vou pegar aqui a minha tese, que fica fácil de eu mostrar para vocês. Então, essa daqui é a capa. Tá todo mundo vendo a capa? Capa de um trabalho. A folha de rosto, pessoal, é essa folhinha aqui. Olha só. A folha de rosto, ela contém o nome, o título do trabalho e aquela, pessoal, é aquela página que vem contendo assim, o tipo do trabalho que é, para que ele é. Então, vocês já devem estar fazendo isso, né? Eu vi que tem alguma pessoa ou outra que me entregou isso e eu vi que apareceu, né? Então, sabe quando você escreve assim, dissertação apresentada à Faculdade Calafiore para obtenção, sabe? Quando você tem aquilo a gente chama de folha de rosto. Nesse caso aqui, olha só, a minha folha de rosto está assim, tese apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de doutor em ciências. Então, essa página aqui é a página de rosto, tá? Então, todo trabalho tem que ter a capa, a página de rosto, tudo bem? Depois, dentro dos elementos pré-textuais, pessoal, existem alguns elementos que são tidos como opcionais. O que são esses elementos tidos como opcionais? Vocês podem colocar ou não, tá? Se vocês não colocarem, não tem problema. Se vocês colocarem, tudo bem. Então, o primeiro que nós temos como sendo opcional é a dedicatória, né? O que é a dedicatória? Às vezes vocês querem fazer um trabalho, e o trabalho, né, vocês passaram muito tempo se dedicando, fazendo esse trabalho, e vocês querem dedicar alguém. E aí vocês fazem uma dedicatória, tá? Fabiana, eu não quero dedicar o trabalho para ninguém. Não tem problema, tá? No meu caso, na minha tese, quando eu fiz uma dedicatória pequenininha. E a dedicatória, a gente sempre faz aqui no cantinho. Fiz uma dedicatória pequenininha. Eu dediquei aos meus pais, Marilda e José, por todo amor e confiança. Eu quis dedicar. Mas se eu não quisesse ter feito essa dedicatória, eu não
precisaria fazer essa dedicatória, tudo bem? Então, a dedicatória, ela é opcional, tá? Depois da dedicatória, pessoal, nós temos os agradecimentos. Os agradecimentos, ele também é opcional. Nos agradecimentos, vocês vão agradecer quem ajudou a fazer o trabalho de vocês, tá? Embora, pessoal, muitas normas, né, muitos manuais trazem os agradecimentos como opcional, eu gosto muito que os trabalhos tenham agradecimento. Então, quando os alunos fazem o TCC, eu falo para colocar os agradecimentos. Por quê? Porque os agradecimentos é uma forma de você contribuir para aquelas pessoas que te ajudaram na pesquisa, né? E vamos pensar, nunca a gente faz uma pesquisa sozinha. Fazemos uma pesquisa sozinha? Não. No mínimo, quem que a gente tem que agradecer? Ao nosso orientador, né? Sempre a gente tem a ajuda de alguém. Às vezes, se a gente faz uma pesquisa de campo, que eu vou numa escola, ou que eu vou num determinado ambiente, para aplicar um questionário, para fazer entrevista, no mínimo eu tenho que agradecer essas pessoas que estão me ajudando, tá? Então, os agradecimentos, embora eles sejam opcionais, eu sempre falo que eu acredito que tem que ter os agradecimentos, tá? Então, olha só, vou mostrar aqui. Aqui é o meu, tá? Onde eu tenho os agradecimentos, tá? É opcional, mas eu resolvi colocar. Tudo bem? Tá vendo, pessoal, que até agora eu não comecei o meu texto, eu não coloquei o texto. Eu apenas estou colocando o quê? Os elementos que eu chamei de elementos pré-textuais, tá? Depois dos agradecimentos, pode vir a epígrafe. Alguém sabe o que é epígrafe? Alguém tem ideia do que é uma epígrafe? Uma epígrafe, pessoal, é uma mensagem, é uma frase, uma letra de música, que é uma frase de alguém que você gosta daquela frase, e que aí você resolveu colocar como epígrafe, como algo que marca a sua trajetória, tá? E geralmente como que a gente faz? A gente coloca a epígrafe, a gente coloca a frase, o poema ali no cantinho e o autor, tá? Então, às vezes vocês têm uma frase, eu gosto de uma frase de tal pensador, eu quero utilizar como epígrafe para o meu trabalho. Posso utilizar? Pode utilizar, tá? Desde que você coloque da onde que essa frase ela foi tirada. Caso você não saiba da onde foi tirada, você coloca autor desconhecido. Então, também, pessoal, a epígrafe, ela também é opcional. No meu, na época que eu fiz a minha tese, eu pus uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que fala assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, foi um poeminha que eu gostava muito de Carlos Drummond e eu usei como epígrafe. Fabiana, quero usar um versículo da Bíblia. Posso usar um versículo da Bíblia como epígrafe? Pode usar, tá? Então, a epígrafe é essa frasezinha que é o que a gente chama de opcional, tudo bem? Bom, depois da epígrafe, a gente tem as listas de tabelas, listas de figuras. Então, assim, para cada item, você faz uma lista. Se você tem uma tabela ao longo do seu trabalho, você coloca a lista de tabela. Se você tem várias figuras, você coloca a lista de figuras, tá? Então, você coloca várias listas. Poderia ainda acrescentar aqui lista de abreviaturas, tá? Então, tudo que for lista. No meu, eu fiz uma lista de abreviaturas, tá? No meu, tem aqui, ó, todas as abreviaturas que eu usei no meu trabalho, eu coloquei aqui, tá? Aí você tem lista de tabelas, lista de figuras. Esse daqui, o meu, acabei não fazendo a lista de tabelas nem a lista de figuras, tá? Mas é importante, fez as tabelas, coloca todas essas listas, tá? E a página onde que elas estão.
Depois disso vem o resumo, aí vem o resumo do seu trabalho. Depois do resumo do seu trabalho, vem o resumo em língua vernácula, que é em outra língua, tá? Geralmente, a língua que nós utilizamos é o inglês, tá? Então, alguns locais, vocês vão ver, eu até vou colocar aqui também, para vocês saberem. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tem locais, pessoal, que eu vou colocar, que o pessoal chama de abstract. O que seria esse abstract? Seria o resumo na língua inglesa, tá? Eu coloquei resumo em língua vernácula, porque, Fabiana, a gente sempre tem que fazer um resumo em uma outra língua? Sim, tá? Mas tem gente que faz no espanhol, tá? O mais usado é no inglês. Aí a gente coloca como se fosse o resumo, nós usamos essa palavrinha aqui, ó, chamado de abstract, tá? O que é o abstract? É pegar o que vocês colocaram no resumo, é pegar eles e colocar o quê? Colocar na língua inglesa. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o meu resumo. Deixa eu pôr aqui na câmera. E aqui é aquilo que foi escrito na língua inglesa, tá? No abstract, tá? Então, é muito comum ter isso. Depois de tudo isso, nós temos o quê? O sumário. Aí tem o sumário, né? O sumário é como se fosse o sumário de um livro, né? Onde vai ter todos os tópicos aqui. Então, olha só, vocês já cansaram, né? De ter feito já tudo isso, já cansou, né? E a gente ainda nem entrou no texto propriamente dito. Esses são os elementos pré-textuais, tá? E é interessante, pessoal, que a capa eu não conto, eu não numero. Então, quando eu vou por página, a capa eu não numero. Na verdade, eu não numero nenhum elemento pré-textual. Nenhum deles eu coloco a página, mas eu conto. Então, por exemplo, a página eu não conto, começo a contar na página de rosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu só vou numerar a página nos elementos textuais, tá? Isso aqui são algumas informaçõezinhas que eu estou passando para vocês, mas fiquem tranquilos que quando vocês forem lá na frente ter metodologia, vocês vão voltar a estudar tudo isso. Novamente, aqui o meu intuito é passar para vocês uma visão geral, tudo bem? Então, esses são os elementos pré-textuais, tá? Fabiana. Bom, oi. Só para ver se eu entendi. A capa não conta, eu começo da 1 em diante, seria a página de rosto. Se da página de rosto até o fim do sumário tiverem 20 páginas, então os elementos textuais vão começar na 21ª, a numeração. Isso, sim. E você não numera, tá? Você não numera. Perfeito. Você só vai numerar os elementos textuais, isso mesmo. Textuais. Certo? Isso, só aí nos textuais. Tanto que às vezes a sua introdução vai começar na página 21, entendeu? Tá? Isso é importante. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem isso? Dessas questões dos elementos pré-textuais? Bom, aí sim, nós entramos nos elementos textuais. Aí sim, nós entramos no texto propriamente dito, tá? E aí, os elementos textuais, eles são formados pela introdução. Então, a introdução, você vai apresentar o seu trabalho, tá? Você vai mostrar, eu falo assim, que a introdução, ela vai dar uma ideia para quem for começar a ler o seu trabalho, né? O que você vai apresentar nesse trabalho. Então, geralmente, a justificativa, os objetivos acabam entrando aqui na introdução, tá? Bom, aí nós temos o desenvolvimento, aí o desenvolvimento seria a parte escrita mesmo, né, do trabalho, e em terceiro nós teríamos aqui a conclusão. Então, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que seriam os elementos textuais.
Aqui, pessoal, eu coloquei 2 observações. Por quê? Se for, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa puramente teórica, então, geralmente, o que o pessoal faz? Pega esse desenvolvimento e divide em capítulos. Então, às vezes, quem faz uma pesquisa bibliográfica tem capítulo 1, capítulo 2, divide em capítulos, tá? Agora, quando alguém faz uma pesquisa experimental ou de campo, esse desenvolvimento aqui, ele tem uma outra cara, tá? Ele basicamente tem o referencial teórico, ele tem a metodologia que foi utilizada, que é o material e métodos, tem o resultado e tem a discussão desses resultados, tá? Então, tudo vai depender também da característica do trabalho que vocês estiverem desenvolvendo, tá? Se for uma pesquisa bibliográfica, tem uma organização. Se for uma pesquisa experimental ou de campo, tem outra organização. No caso da minha, como eu fiz uma pesquisa experimental, então tinha a introdução, tinha o referencial teórico, o material e métodos, os resultados e a discussão, tá? Então, essas coisas, elas são diferentes, tá? Tudo vai depender. E aí, depois dos elementos textuais, nós temos os elementos pós-textuais. O que seriam os elementos pós-textuais? Seriam aqueles elementos que vêm depois do texto. E aí seria quem? Oi, pessoal, acho que tem alguém com... Acho que tem alguém com áudio, com áudio ligado. Não foi nada, Kelly. Bom, então, olha só. Nós temos os elementos pós-textuais, que são aqueles elementos que vêm depois do texto, que seriam quem? Seriam as referências bibliográficas e seriam o que nós chamamos de anexos e apêndices. Coloquei aqui entre aspas, quando houver, tá? Por quê? Porque às vezes vocês não têm nada para pôr em anexo, às vezes vocês não têm nada para pôr em apêndice. Fabiana, qual que é a diferença de um anexo e de um apêndice? O apêndice é se for algo que você criou. Se for algo que você criou, então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa experimental e eu desenvolvi um questionário, entendeu? Eu desenvolvi um questionário, ou eu peguei um questionário e adaptei. Esse questionário eu vou colocar lá no final do meu trabalho. Como eu adaptei, eu vou chamar de apêndice, certo? Então, eu vou chamar de apêndice quando eu fiz. Agora, se eu peguei um questionário de um artigo científico, já pronto, eu não mexi nele, eu estou usando ele, não fui eu que fiz, aí eu dou o nome do quê? Eu dou o nome de anexo. Tudo bem? Fabiana, eu sei que apêndice pessoal, geralmente, quando é uma pesquisa bibliográfica, não se tem um anexo, nem um apêndice. Esses anexos e esses apêndices, eles aparecem mais quando a gente faz uma pesquisa experimental, uma pesquisa de campo, tá? Então, dessa forma, olha só, nós temos aqui a imagem de todos os elementos. Olha só, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract e as diferentes listas de figuras, de abreviaturas, de símbolos e o sumário. Aí nós temos os elementos textuais, introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Qual que é a maior parte do trabalho? A maior parte do trabalho tem que ser o quê? A maior parte do escrito é o quê? Os elementos textuais. E aí, depois dos elementos textuais, a gente tem os elementos pós-textuais. Referência, apêndice, anexo, tá? Bom, vocês poderiam falar assim, mas Fabiana, eu estou vendo, por exemplo, que nessa imagem que você colocou, tem algumas coisas
diferentes do que está escrito. Sim, por quê? Porque eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Essa imagem, eu quis colocar, escolhi uma imagem para vocês terem uma ideia geral de todas as etapas, né? Para vocês terem uma visão global de todos os elementos. Mas eu coloquei aqui, pessoal, uma coisa muito importante. O que é isso? Olha só. É importante lembrar que podem existir algumas variações desses itens, de acordo com o manual desenvolvido por cada instituição de ensino. O que eu estou querendo dizer? Nós temos as normas gerais da BNT, que todo mundo segue as normas gerais, quer dizer, mas, dependendo da instituição de ensino, você tem um manual. De acordo com a instituição de ensino, você tem uma forma que a faculdade quer que você escreva, tudo bem? E, às vezes, algumas variações podem ocorrer. Então, às vezes, por exemplo, uma instituição de ensino chama de lista de ilustrações, a outra lista de figuras, tudo bem? Uma pode dar o nome de lista de abreviaturas, a outra lista de símbolos, siglas. A outra exige que você tenha um glossário, que é como se fosse um dicionário com os principais termos. Não. Então, é importante, pessoal, a gente, na hora que for, né, desenvolver o trabalho de curso, surge a necessidade de se conhecer as normas utilizadas por elas. Quando eu falo as normas da BNT é a mesma. Utilizar qual que é o manual da instituição de ensino, porque pode ocorrer variações. E aí, é importante a gente escrever de acordo com as variações, tá? O meu, se vocês pegarem o meu, alguns tópicos não tem, né? Por quê? Porque o manual que a USP usa é um. Então, o manual que a Faculdade Calafiore utiliza também é outro. Então, assim, é importante a gente ter uma ideia geral, conhecer todos esses elementos, tá? Mas é sempre importante a gente olhar o manual da instituição de ensino para que seja escrito dentro do manual que foi desenvolvido pela universidade. E todo manual que foi desenvolvido pela universidade, pela faculdade, ele se baseou nas normas gerais da BNT. Então, pessoal, quando vocês chegarem a vez de vocês, de começarem a pensar a respeito do TC de vocês, começar a pensar a respeito da pesquisa de vocês lá para frente, com certeza, todos esses tópicos aqui vão ser trabalhados, tá? Mas todos esses tópicos vão ser trabalhados em cima do manual da própria faculdade. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem? Deu para vocês terem uma visão geral? O que eu vou fazer na próxima aula? Alguns desses tópicos eu quero explicar um pouquinho melhor. Então, eu quero ensinar vocês a fazer uma capa, eu quero ensinar vocês a fazer uma página de rosto, tá? Por quê? Porque são mecanismos importantes que vocês podem estar utilizando em qualquer outro trabalho acadêmico. Então, se um professor vier pedir um trabalho, que ele quer uma capa, que ele quer uma página de rosto, aí vocês vão saber como, vocês já vão saber como fazer isso, tá? Então, não se preocupem. Não tem por que eu detalhar o que é um resumo, não tem por quê, porque vocês vão esquecer. O importante é vocês saberem, né? E aí, vocês terem como novamente essa visão geral. E aí eu pergunto para vocês acharam fácil ou difícil? Ou olhando assim, dá desespero? Quando vocês olham todos esses temas que têm que ser colocados, o que vocês acham? Desespero. Desespero. Foi o Pablo que falou ou foi a Kelly? Foi a Kelly. Fui eu. Foi o Pablo. Deu desespero, Pablo? Nossa Senhora! Eu pensava que era tipo assim, capa contra capa, né?
E o restante do canal é doido lá, que a gente tem que fazer mesmo, né? No que a gente olha, é isso aí que a gente pensa, né? Mas, nossa senhora, Fabiana de Deus. A Natiele. Ô, Leão, obrigada por avisar. A Natiele, desespero, é muita coisa. Sim, Natiele, sim, é bastante coisa, tá? Dá um trabalho, dá. Por isso que o trabalho de conclusão de vocês vai ser feito num período de 1 ano, não vai ser assim, ó, daqui 2 meses vocês têm que entregar o trabalho de vocês. Não, né? E vocês vão ter disciplinas para vocês poderem estar estudando isso. Igual nós estamos tendo essa disciplina, Introdução à Pesquisa Científica. Então, imagina, antes de vocês terem essa disciplina, às vezes vocês não tinham ideia de como fazer uma pesquisa, vocês às vezes não tinham noção de tanto trabalhoso. O intuito dessa disciplina é vocês saírem daqui conscientes disso. Aí vocês vão ter outras disciplinas mais para frente que vocês vão estar estudando cada um deles. Vocês vão, igual eu estou fazendo com vocês, faz a capa, faz a página de rosto. Aí o professor vai acompanhar vocês nessa. O professor vai acompanhar vocês, tá? Então não se desesperem, né? Por isso, assim, então vocês veem, é legal vocês verem as etapas. Primeiro eu tenho que fazer o projeto. Isso daqui é a última coisa que eu faço da minha pesquisa científica. A redação científica é a última etapa, que aí você vai sentar e escrever. Essa parte aqui, pessoal, dos elementos pré-textuais, é a última coisa que a gente faz. Quando a gente está escrevendo... Oi. Na Unip, eles formam grupos e a faculdade que dá o tema. Você sabe como que é a posição daquela Fiore, se é individual ou se é em grupos, e se a gente pode escolher o tema ou se é a faculdade que dá? Naquela Fiore, vocês que escolhem o tema que vocês querem fazer, igual a gente está fazendo do projeto de pesquisa, vocês vão escolher o tema, né, desse nosso projetinho? Então, vamos supor, foi o que eu falei para vocês, se vocês mais para frente quiserem continuar com esse mesmo tema, vocês podem, entendeu? Vocês podem, tá? E vocês podem fazer ou individual ou em dupla. É o máximo, não dá para fazer em mais do que 2 pessoas. Então, você pode escolher se você quer fazer sozinho ou em 2, e vocês é que escolhem um tema. E vocês que escolhem o orientador de acordo com o tema que vocês querem trabalhar. Entendi, entendeu? Legal. Não, o da minha esposa são em 5 pessoas, eu tô vendo 6 pessoas, já disse. Quanto mais gente, pior. Que curso que é? Pessoal, vai dar 1 minuto, vai baixar, vai acabar, eu mando outro link. Psicologia também. Psicologia? 5 pessoas? 6 pessoas, já disse. Nossa! Não dá briga, não? Só dá briga. Eu, particularmente, trabalho às